Seja muito bem-vindo a essa aula prática. Então, primeiramente, eu queria te parabenizar, por ter chegado até aqui e nessa aula também aproveitar a oportunidade e te agradecer, pela confiança, e por ter confiado aí no meu trabalho e estarmos juntos nessa jornada onde você está aprendendo a operar, utilizando aí os candlesticks. E como nós já vimos e você já pode ter percebido, que nesse treinamento tem muito mais do que padrões de candle, Você está acessando aí análise técnica, tem a parte comportamental, gerenciamento de risco. É um curso completo e nesse momento, nessa aula, é para te ajudar a instalar o seu bônus, instalar o Trade System que eu estou te oferecendo, te ofertando em forma de agradecimento, te concedendo aí essas regras de coloração que são muito assertivas e vão te auxiliar no seu trade diário. Não fiquem preocupados se você é novo nesse mundo, eu vou te ajudar passo a passo para instalar esse Trade System aí na sua plataforma. Lembrando que é importante que você esteja utilizando qualquer versão do Profit, em qualquer tipo de corretora que usa aí o Profit da Nelogica, e elas vão funcionar perfeitamente. Na nossa tela nós temos aí o gráfico de candlestick no time frame de 5 minutos. Tempo gráfico esse que foi utilizado para o parâmetro, dessas regras de coloração e para formar esse trade system. Você pode usar outros tamanhos sem problema nenhum, sabendo que à medida que você muda o tamanho, ou a quantidade de tempo que você vai utilizar no seu gráfico, isso vai emular momentos diferentes. Por exemplo, como você está utilizando uma média de 12 períodos, e você está usando o tempo de 5 minutos, como esse que eu estou utilizando, a gente sabe que esse N de 12 para trás, aquele candle número 12, ele traz para a gente a informação emulando 60 minutos. Então, é esse tipo de conhecimento que é importante que vocês tenham. Então, vamos lá. O primeiro passo é fazer essa importação para a sua máquina. Então, você vai fazer o download, dos arquivos que você tem acesso lá na área do curso e vai salvar, preferencialmente na sua área de trabalho, que vai facilitar ali essa busca, e essa incorporação. Então, você vai entrar em estratégia, gerenciador de estratégia, e você vai fazer o que? Você vai clicar no botãozinho importar, tá? Aí ele vai perguntar aonde, está o arquivo que você quer importar. Você vai clicar aqui nessa pastinha, e ele vai abrir outra janela. Aí você vai falar aqui área de trabalho, no exemplo aqui que eu dei, e está aqui, ó, estratégias, regras de coloração. Então são essas regras, que é o bônus, do curso. Você está ganhando, na verdade, 2 indicadores, com as suas regras de coloração e outros indicadores para você utilizar. Então vamos lá. Você tem um indicador de sentimento de mercado e o indicador tendência primária, que aqui a gente chama carinhosamente de índice sentimento e índice tende prima. Nesses indicadores, você vai utilizar as regras de coloração dele respectivas, que no caso do indicador de sentimento, você vai colocar a regra Senti-Day. E no indicador de tendência primária, a regra Intraday. Perfeito? Tá. E você tem duas regras de coloração. A 3MA, que vai fazer a coloração dos seus candles, e a OBV, que a gente vai utilizar em alguns indicadores, tá? Então esse é o bônus aí. Se fosse ser cobrado, esse valor aí, só para vocês terem uma ideia, o aluguel de uma regra de coloração, vai aí de no mínimo, dependendo aí, de 60 a 350 reais por mês para você utilizar. E aqui é o meu presente, para vocês aí, futuros trades. Não só uma, como várias regras e além de 2 indicadores. Mas enfim, vamos aí ao que interessa, Eu vou fazer de apenas um, porque eu já tenho
os outros instalados aqui na minha máquina para que não haja um conflito, né, de arquivos, e vocês vão replicar que vai dar certo aí. Então eu vou importar a 3MA, tá? Você clica aqui, abrir, e ela vai aparecer aqui nessa janelinha, você vai estar selecionada de azul, né? E você coloca aqui, ó, selecionadas, tá? Clica aqui novamente para confirmar em azul e coloca importar. E ele colocou estratégia importada com sucesso. Você dá o OK e vai repetir esse passo para os outros indicadores, tá? Aqui eu não vou fazer porque ele já está na minha máquina e você coloca fechar. Feito isso, a gente fecha essa janela e agora qual é o próximo passo? Colocar isso no nosso gráfico, né? Então você vem aqui, você coloca o cursor em qualquer candle, botão direito do mouse e inserir regra de coloração. Qual regra de coloração? Você coloque mais, né? Porque não vai aparecer na lista aqui da plataforma. E abrir uma janelinha de busca. Aí você vai colocar assim, ó, 3. Tá? Aqui aparecem outras regras de coloração, como 3M Pro R2, 3M Pro R, porque são utilizadas, né, no meu outro curso, né, no curso de Renko e no outro Trade System. Tá? Então aqui no caso de vocês é o 3MA. Tá? E lembre-se agora, vai perguntar aqui, ó, aonde colocar, e ele já até diz aqui, ó, que a gente só pode colocar no gráfico, tá? E diz aqui o seguinte, né? A gente vai colocar e vai perguntar aonde, né? No meu gráfico de 5 minutos. Ok? Ok. Então, aquilo que estava sem graça ali, né? Já começou a dar uma vida aí. Então, como é que funciona basicamente isso aqui? Azul e amarelo é aquilo que seus olhos vão procurar como alguém que está no deserto morrendo de sede busca por água, porque ali é que vai se dar as nossas entradas, tá? Então, o vermelho e o verde significa saldo de balanço, tá? Ou seja, balanço positivo, o candle fica verde, balanço negativo, né? Saldo de volume, melhor dizendo, negativo, fica vermelho, saldo de volume positivo, ele fica verde. E o azul amarelo? Então, o azul amarelo é que entra aí o nosso cálculo, a nossa estratégia, dizendo que existe uma força, né, uma ultra força compradora quando passa de verde para azul, indicando compra. E quando fica de vermelho para amarelo, uma ultra força vendedora, né? Os ursos tomando o poder aí no momento, e você vai buscar somente operações de venda. Então, até para quem usa aí o Price Action, né? Tirando vocês que estão aprendendo a ler os padrões de candle, somente com a regra de coloração já é possível buscar oportunidades aí de compra e de venda, tá? Então, feito isso, você já tem essa ferramenta aí ao seu dispor. Por exemplo, essa barra aqui amarela gigante rendeu somente ela 480 pontos. E para completar, né, a nossa tela operacional, o nosso Trade System, o que a gente precisa fazer? Inserir os nossos indicadores. Lembra que vocês também ganharam 2 indicadores? Então você vem aqui, indicadores, mais indicadores, e vai aparecer lá na busca, você coloca aqui, ó, Ind. Aí vai aparecer aqui embaixo, ó, Ind Sentimento e Ind Tende Prima. Aí você coloca aqui Ind Sentimento, aonde? Numa nova janela, tá? Ok. Vamos fazer um por um para não ter erro, né? Aí você clica aqui com o botão esquerdo do mouse 2 vezes, tá bom? Espera abrir uma janelinha aqui. Quando abrir, você vai fazer o seguinte, você vai mudar a aparência de linha para histograma, de cor automático para cor preta. Perfeito? Parâmetros ok, linha ok, e você vai dar um aplicar e ok. Perfeito? Aí você vem aqui, clica aqui com o botão esquerdo do direito do mouse, inserir regra de coloração, você vem em mais, qual regra? Você já importou lá, você continua importando, eu não importei que eu já tinha aqui, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui e vou buscar, né, essa regra de coloração, e qual é? A gente vai buscar a Cent, a gente bota aqui a Cent Day, tá vendo ali? Vai aparecer aqui a Cent Day, seleciono,
Aonde? Não é no gráfico, tá? Senão vai plotar o gráfico. É na janela, no indicador. Aí eu coloco aqui inserir, vai pedir para confirmar aqui, você coloca adicionar e você dá OK. Então, você já tem o indicador de sentimento, né, dizendo, né, verde comprador e vermelho vendedor, tá? Isso com relação ao quê? Ao sentimento de mercado também, com relação ao sentimento de mercado. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai inserir o outro indicador. Aí você vai lá, indicadores, né? Mais indicadores e vai colocar lá IND de novo, né? Porque agora o IND tem de prima, não é isso? Aí você vem aqui, ó, IND tem de prima, aonde? Na nova janela, você dá OK, e ele vai aparecer aqui, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse novamente, apareceu aquela janelinha, de linha para histograma, de automático para preto, porque se não tiver nenhuma variável da nossa regra, né, de coloração, ele vai continuar sem plotar, sem colorir, né? E você vai dar aplicar e OK. Clica com o botão esquerdo do mouse, botão direito do mouse, inserir regra de coloração, mais qual regra de coloração, vai lá e vai buscar a tend, né? Tend day, tá? Tendência do dia. Aqui não, é na de baixo, tá? E pede para confirmar, adicionar e você dá OK. Então, nós já temos aí os nossos 2 indicadores. Aí você dá uma ajeitadinha aqui na caixa, né, para não pegar tanto o gráfico ali, tá? Você pode operar só com os indicadores e com a regra do candle? Sim, e buscar os padrões, tá? Ou pode buscar a ajuda dos universitários, né, parafraseando lá o show do milhão do Silvio Santos, e colocar alguma média, enfim, qualquer outro tipo de indicador para te auxiliar. Mas enfim, o que ele está dizendo aqui? Meu camarada, o mercado, a tendência primária do dia é venda, né? Então está totalmente vendido. E o sentimento ele é mais sensível, né? Então, de acordo com ordens de compra e de venda, ele pode dar outra direção que não só a venda, no caso, plotou de verde, plotou de azul, né? Justamente no surgimento de um pivô. Tá vendo? Pivôzinho de alta, então ele já plotou tipo assim, para o mercado reverter do amarelo, né? Para mudar de posição com pivô, teve uma força compradora forte aqui, por isso que ele sinalizou de azul, né? Mas o mercado depois arrefeceu e manteve um sentimento baixista, né? Porque sentimento, né, ele é sensível a VWAP, né? Então ele está dizendo se o preço está acima da média ponderada de preço dos players ou não. Então, o que você pode fazer que te ajuda para você confirmar isso, se você não quiser ficar somente com esses indicadores aqui, você vem aqui e coloca VWAP, tá? Então, ele vai estar dizendo o seguinte, né? Quando o nível de preço ficar acima da VWAP, né, ele vai dar uma mudança aí do sentimento, né, de vendedor para comprador, né? E na maioria das vezes o preço vai ficar trabalhando abaixo, como foi o caso aqui, tá? Então, isso seria aí só um exemplo aí para vocês utilizarem, tá? Então é tão simples assim, né, a utilização desse operacional. Um detalhe importante é o seguinte: a primeira barra do dia, né, ela vai indicar a tendência primária, tá, do dia, não intraday, com base no pregão anterior. Por exemplo, tendência primária é ajuste de hoje maior do que o ajuste de ontem, tendência primária de alta. Ajuste de hoje menor do que o de ontem, tendência primária de baixa, tá? Então, o que acontece? Se plotar lilás, está dizendo que o ajuste do pregão de hoje foi menor do que o ajuste de ontem. Então, é um dia que já tem uma tendência pessimista, ou seja, o mercado vai ser baixista. E ao longo do intraday, ou seja, dentro desse pregão, o fechamento do preço acima ou abaixo do ajuste vai me dizer se o mercado continua nessa tendência ou não. Por exemplo, a tendência primária com base no ajuste do fechamento do pregão anterior é de baixa,
mas durante o dia o mercado pode dar uma melhorada, uma arrefecida e suplantar o ajuste do dia e começar a trabalhar num terreno positivo, coisa que hoje não aconteceu, indicando que era só busca de realmente operações de venda, tá? Se tivéssemos ali uma barra verde limão, estava dizendo que o ajuste de hoje era maior do que o de ontem, então a tendência de alta, né? Coisa que não aconteceu, e depois seriam barras verdes, tá? Então essa é a diferença. E depois as barras depois da primeira do dia são as barras intraday, tá bom? O sentimento é mais de momento, né? Então não tomem decisões somente com o sentimento, é por isso que é sentimento. Imagine na sua vida, né, profissional e pessoal, você tomar decisões somente com o sentimento, com aquilo que você está sentindo. Não vai dar bom. Então é por isso que temos ali a tendência primária, que é o lado racional, né? E o sentimento. Então você tem que buscar o equilíbrio e às vezes existe uma divergência ou convergência entre eles. E é isso que você precisa entender, tá? Hoje, no pregão de hoje, né, tivemos aí essa sinergia ou essa convergência entre o sentimento e a tendência primária. Eu espero que essas dicas tenham sido importantes aí para a configuração do seu operacional e a gente se encontra aí na próxima aula.